Espírito cívico, comemorações do 7 de setembro em Camaçari atrai milhares de pessoas. IFBA em Camaçari prorroga inscrições para cursos técnicos. Na nossa dica do especialista de hoje, o assunto é hemorroida, um mal que atinge muita gente. E novas informações sobre a questão do código de endereçamento postal na orla do município. Hoje é segunda-feira, 10 de setembro, e o Jornal da Câmara começa agora. Os tradicionais desfiles cívicos do dia 7 de setembro levaram milhares de pessoas para os bairros da Glebaé e Parafuso. O espírito de civismo marcou as comemorações. A repórter Fernanda Santana acompanhou a solenidade na Glebaé. Confira. Jusilene é filha de Camaçari, mas morava em Barra de Pojuca e por isso não conhecia o desfile de 7 de setembro na Glebaé. Agora que mora na sede, a dona de casa acordou cedo e veio para a celebração da data cívica com o marido e os 5 filhos. Eu fiquei com vontade de viver, porque foi a primeira vez que eu me mudei tem poucos dias. Tá bom, eu gostei, tá animado. Crianças, idosos e famílias foram conferir a celebração. Um momento para ver os elementos que marcam a história da cidade. Todos os anos eu gosto de vir ver porque eu acho legal as escolas, o exército, as bandas, a bamuca, que é maravilhosa. Tudo isso eu acho lindo. O desfile começou com o hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia, de Camaçari e a execução do Hino Nacional Brasileiro pela Filarmônica 28 de setembro. O tiro de guerra abriu o desfile e foi seguido pelos escolteiros, pelos clubes de aventura e pela Defesa Civil, que trouxe o veículo de trabalho e os homens e mulheres que atuam em situações de emergência no município. O público foi ao delírio quando a Banda Municipal de Camaçari apontou na avenida. A bamuca é patrimônio da cidade e o povo cantou junto com a banda. Camaçari também vieram para o desfile com cerca de 2.000 alunos para contar os 260 anos da cidade com a sua fauna, flora, geografia e cultura. Eles estão desfilando hoje pela paz, pela inclusão social, não é? Contra a violência, contra a discriminação e pela vida. Então são hoje cerca de 2.000 estudantes dizendo aqui nas ruas que é preciso amar essa cidade de um modo definitivo. E amar a cidade significa amar as pessoas da cidade. Com adereços, fantasias e maquiagem, crianças e adolescentes tomaram conta da rua e apresentaram os destaques da cidade desde a época do Brasil Colônia. Não faltou também dança, música e inclusão. Eu gosto de ver a organização, o povo muito lindo, né? Eles trabalham muito tempo para fazer uma apresentação muito bonita para a gente e dá prazer de estar aqui, né? A Câmara de Vereadores marcou presença na festa. E os vereadores conferiram de perto toda a comemoração que lembra a independência do Brasil em relação a Portugal. É um momento de relembrar, né, o quanto o Brasil cresceu ao longo dessa independência. É muito importante, cada vez mais, a gente vê a participação popular voluntária aqui. Existem todas as escolas, uma estrutura governamental, mas o importante, o que faz a festa é o povo, e o povo está aqui hoje. Eu fico feliz porque ao longo da minha vida, morei 12 anos na Glebaé e sempre participei e acompanhei dessa festa. Hoje, em especial, nós temos aqui, mais uma vez, o povo abraçando o desfile cívico do 7 de setembro. O prefeito do município também participou da data cívica e aproveitou para lembrar que, em pouco mais de um mês, os brasileiros estarão elegendo o novo presidente do país. Um momento importante para a definição do futuro da nação. Camaçari, graças a Deus, estamos fazendo aqui uma festa linda, uma festa bonita, né, o dia da nossa independência, né, independência do Brasil.
e com fé em Deus, o povo brasileiro vai, no futuro próximo, né, ter dias melhores, que eu tenho certeza que vai saber escolher os próximos governantes. Olha, com o objetivo de dar mais celeridade ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, diminuindo assim o tempo de resposta entre o chamado e o deslocamento da equipe até o local do socorro, a Secretaria de Saúde de Camaçari está mudando o endereço da base para o prédio onde funcionava a Promotoria Pública Municipal no ponto certo. O local está passando pela requalificação da infraestrutura e deve ser entregue em outubro. Atualmente, o SAMU possui 2 bases em Camaçari, uma na sede localizada na Gleba B e outra na orla localizada em Arembepe. E o Instituto Federal da Bahia, o IFBA, está oferecendo vagas para 2 cursos técnicos em Camaçari. As inscrições foram prorrogadas e a repórter Fernanda Santana tem as informações. Os alunos ganharam mais tempo aí para fazer a inscrição. Eu estou aqui com o professor Afonso Alves Filho, ele é o diretor da unidade aqui de Camaçari. Professor, como é que ficou esse calendário com a prorrogação que vocês fizeram? O objetivo nosso é oportunizar os jovens para que eles não percam esta oportunidade. É como se diz, a água que corre pelo rio em direção ao mar, ela não retorna. Então, gente, não percam essa oportunidade. O processo seletivo nosso, ele está com as inscrições abertas até o dia 21 de setembro, sendo que para quem estuda ou estudou, fez o ensino fundamental, está concluindo o ensino fundamental, na escola pública da 3ª e 8ª série, ele pode solicitar isenção parcial. Então, essa isenção parcial corresponde a 10% da inscrição. Então, não percam essa oportunidade, porque para essas pessoas que têm essa oportunidade de pagar só uma taxa, acho que é R$ 3,50, então só vai ser até o dia 13. Vocês têm que correr, é tudo online, no nosso site www.ifba.edu.br. Tendo uma internet, se não tiver acesso à internet, mas o que é que eu faço? Não tem problema, vem até aqui que a gente faz para vocês e vocês geram um boleto bancário e aí tem que ser pago ou na lotérica ou na agência do banco. Então, não percam essa oportunidade. A isenção parcial é até o dia 13, tá? As inscrições é até o dia 21, porque quem está com isenção, ele tem que trazer uma documentação aqui para o campus. Os nossos cursos, o curso de eletrotécnica e de informática. Esses cursos são ofertados em 2 formas, na forma integrada e na forma subsequente. Inclusive, nós temos todo um acompanhamento para o jovem que, de alguma forma, ele precisa de uma ajuda financeira. Nós temos o programa de assistência ao educando, o PAI, que dá esse apoio ao estudante. Seja a nível de auxílio transporte, auxílio alimentação, fardamento, tudo o que for possível para que você entre e conclua seu curso. Saia daqui um profissional para a área. Ok, professor, muito obrigada pelas informações. Então tá aí, pessoal, uma oportunidade para se formar. Fernanda Santana para o Jornal da Câmara. Obrigado, Fernanda, pelas informações. Vamos agora conferir a previsão do tempo para os próximos dias em Camaçari. De acordo com os dados da meteorologia, o tempo para esta segunda-feira é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima é de 28 graus e a mínima é de 22 graus. Na terça-feira, o tempo será de sol, com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, com pouca nebulosidade. A temperatura máxima é de 28 graus e a mínima é de 22 graus. A previsão do tempo para quarta-feira, a mínima 22 graus e a máxima de 26. Então, está aí, portanto, a nossa previsão do tempo. Muito bem, pessoal. Jornal da Câmara, daqui a pouquinho,
A gente vai conferir os destaques para o nosso segundo bloco. Pois é, nesta segunda-feira, dia 10 de setembro, as informações sobre o Código de Endereçamento Postal, CEP, na Orla e outros logradores do município. E também você vai conhecer, na Dica do Especialista, hoje falando sobre hemorroida. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Um mal que acomete as muitas pessoas diariamente. Pois é, a nossa dica do especialista de hoje é falando sobre hemorroida. Confira. Olá, meu nome é Elaine Almeida, sou médica especialista em coloproctologia, que são doenças do intestino, reto e ânus. Hoje nós vamos falar sobre hemorroida, na verdade, doença hemorroidária. O que são as hemorroidas? Na verdade, as hemorroidas são estruturas normais do nosso organismo, são vasos que irrigam o ânus. A doença hemorroidária vai acontecer quando essas hemorroidas vêm a desenvolver, crescer, e dar sintomas. Quais são os sintomas principais da doença hemorroidária? São principalmente o sangramento e quando elas crescem muito e o paciente fica sentindo que como se tivesse alguma coisa saindo pelo ânus, Elas ficam saindo e às vezes voltam ou não voltam sozinha, tem que ter ajuda do dedo para poder colocar na posição normal. Então esses são os principais sintomas. O que vem causar a hemorroida? A principal causa da hemorroida é o intestino preso, Aqueles pacientes que têm dificuldade para evacuar, que normalmente é causado pela alimentação, a falta de fibra e água na dieta. Então é muito importante que os pacientes se alimentem com bastante fibra, fruta, verdura, salada, alimentos integrais e beba no mínimo 2 litros de água por dia, evitando o intestino preso e o esforço evacuatório na hora da evacuação, aquela força excessiva ao evacuar, tá? Um fator importante da doença hemorroidária é que os pacientes têm tendência a pensar que tudo que sangra é hemorroida, Na verdade, podem existir outras doenças que sangram, então é importante que se vá ao médico para o diagnóstico correto da doença, porque às vezes o sangramento podem ser outras coisas, principalmente o câncer, que é o diagnóstico diferencial mais importante nessa situação. Hoje existe muito preconceito em relação ainda a ir ao médico proctologista, Mas eu volto a frisar que é muito importante que caso ocorra o sangramento, vá no médico especialista para poder dar o diagnóstico correto e o tratamento. O tratamento pode ser feito de forma clínica e também de forma cirúrgica, mas também só o médico especialista que vai dizer qual o tratamento adequado para cada manifestação da doença. O tratamento clínico normalmente é feito com a mudança alimentar, A gente orienta também que os pacientes não façam uso do papel higiênico que pode irritar a região, A alimentação bem adequada, o uso de pomadas, com algumas medicações que aliviam o sangramento, aliviam a dor, a inflamação. O banho de assento com água morna é importante também, principalmente na crise, quando ela está bastante inflamada, o banho de assento alivia as dores, alivia o inchaço, também é muito importante. E existe o tratamento também de procedimentos, tem procedimentos que são feitos no próprio consultório médico, que é a ligadura elástica, ou tratamento cirúrgico, que seria para casos mais avançados da doença hemorroidária. Então, de tudo, resumindo, é importante que o paciente vá sempre ao seu médico para poder fazer uma correta avaliação, diagnóstico e dar o tratamento adequado para cada fase da doença. Pois é, dica importante, vá ao seu médico. Olha, depois de 2014, a desigualdade de renda no Brasil
teve numa sequência longa de alta que não era registrada desde os anos 80, considerada como a década perdida em termos de crescimento econômico do país. O índice Gini, que mostra o nível de concentração de renda, quanto mais próximo de 1, foi de 0,5636 para 0,5915, segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas Social. O aumento da disparidade de renda é o efeito da crise, principalmente do desemprego. Houve um aumento de pobres neste período de 33%. Em 4 anos, mais de 6.270.000 pessoas cruzaram a linha da pobreza, isto é, vivem com menos de R$ 233 por mês. Desse total, são 23.300.000 pessoas nessa situação, o que representa 11,8% da população. Se em 2018 a inflação explica 70% da queda de renda do trabalho nos últimos 2 anos, o desemprego passou a ser a principal causa da queda de renda. Este quadro é um dos obstáculos à recuperação da economia. Moradores de Arembepe e outras localidades de Camaçari terão finalmente o CEP de identificação das ruas, facilitando assim a entrega das suas correspondências. Confira na reportagem de Tanara Regis. Quem mora em Arembepe por anos não conseguia receber as correspondências em casa, apenas nos correios. Isso porque os endereços da localidade não têm o código de endereçamento postal e a devida nomeação. 42 anos incluindo veraneio e residência, 20 de residência fixa. E tem que pegar na caixa de correspondência. Já estive aí no correio e não encontrei. A gente tem o correio, mas a gente não recebe em casa. E a dificuldade é muito grande, porque às vezes eles trocam. Às vezes a correspondência que é para vir para aqui vai para Monte Gordo, para Lauro de Freitas, e a gente não tem a noção de onde esteja. Então a gente tem que realmente procurar. Se não estiver aqui, não estiver em Lauro, não estiver em Monte Gordo, não estiver em Camaçari, pode ser que se perdido e não chega até a gente aqui. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, esse transtorno vai acabar. 4.000 logradouros do município terão numeração do CEP e a nomeação de localidade. Correios, a Prefeitura, através da SEDUR, e o Ministério Público. Eles se uniram para, em conjunto, trabalharem e efetivar um serviço que é o CEP, ou seja, a certidão, o Código de Endereçamento Postal. Esse trabalho foi feito em 2017 e hoje se encontra em Brasília, para fazer a homologação, a efetivação, e retorna aqui para o município. Todo o município terá CEP. 3.000 logradouros já tem nome de rua. 1.000 terão também o nome de rua, mas também já constam com CEP. Esses 4.000 retornam todos de Brasília. E todos esses 4.000 logradouros terão CEP. Para os moradores de Camaçari, poder receber a correspondência em domicílio é efetivar o direito do cidadão. A pessoa não tem que se deslocar, não sabe que dia chegou, e na porta chegou, recebe, tudo bem. Facilita muito, porque, por exemplo, eu tenho minha avó, e ela não tem condições de ir para Lauro, pegar transporte, ir para Monte Gordo, ela tem uma dificuldade na perna, então ela não tem essa condição, então a gente tem que se locomover. Chegando até aqui, isso facilitaria muito para todos os idosos que tem aqui também, que são muitos. Imagine você que você precisa fazer uma compra pela internet e você não tem um CEP para essa mercadoria chegar ao seu local. Muitas das vezes a pessoa dá um endereço de alguém em Salvador. Isso quer dizer, você tem que sair de Camaçari para buscar essa mercadoria em Salvador. Isso é um atraso. Hoje não. Com esse CEPamento, nós vamos poder, o cidadão vai poder pegar sua mercadoria em sua casa, receber sua conta em sua casa. Ele não vai ter esse transtorno, ele vai se sentir pertencendo à comunidade, à Camaçari. Isso é muito importante, é de fundamental importância. O Jornal da Câmara fica por aqui. Para rever as reportagens exibidas no nosso telejornal, você acessa a nossa página no Facebook e também no YouTube. Para enviar sugestões de pauta, basta encaminhar para o nosso WhatsApp. O número está aí na tua tela, é o 981839287. Você fica agora com o Esporte Total Camaçari. A todos, uma boa tarde e até amanhã.